No churrasco da família da minha esposa, a irmã dela brincou: se sua esposa te trair, você vai choramingar. Parte 1. Todos riram, menos eu. Ele nem aguenta na cama mesmo, disse minha esposa com um sorrisinho. Eu apenas levantei meu cachorro-quente e falei: mensagem recebida. Naquela noite, fui embora, cortei contato e desapareci. Um ano depois, eles estão. Sou Jake. Por muito tempo, acreditei que o casamento era como o cimento. Se você misturasse da forma certa e desse tempo para endurecer, nada poderia rachá-lo. Tenho 28 anos, sou casado com Emma há 7 anos, e genuinamente acreditava que éramos a prova de tudo. Já tínhamos sobrevivido a tantas coisas juntos. Dormimos em colchões de ar porque não podíamos comprar uma cama de verdade. Comemos miojo por semanas quando o dinheiro apertou. Tivemos discussões que duraram até o amanhecer. E aquela vez em que esqueci completamente o nosso aniversário porque estava fazendo turnos duplos no armazém. Ela me perdoou naquela noite, me abraçou às 2 da manhã e sussurrou: somos uma equipe, Jake. Nunca se esqueça disso. Essas palavras se tornaram meu alicerce. Emma era incrível. Língua afiada, apaixonada, do tipo que iluminava um ambiente só de entrar. Tinha opinião sobre tudo e não tinha medo de expô-las. Eu, por outro lado, sempre fui o tipo quieto, estável, previsível. Ela costumava me chamar de rocha e dizia que eu a mantinha com os pés no chão quando sua cabeça estava nas nuvens. Por anos, usei essa descrição como uma medalha de honra, sem perceber que também significava que eu era fácil de ser ignorado. Mas aqui está o que ninguém conta sobre casamento: às vezes, a pessoa que você mais ama começa a tratá-lo como um ruído de fundo. Isso não acontece de repente, com uma traição dramática ou uma briga explosiva. Acontece como água infiltrando-se nas rachaduras de uma fundação, congelando e expandindo até que tudo começa a ruir. Primeiro, foi o olhar dela se perdendo no meio das conversas. Depois, os suspiros que ela nem tentava esconder quando eu perguntava sobre o dia dela. Pequenas gentilezas que eu sempre fazia: preparar o almoço dela, consertar a torneira pingando da cozinha, trazer as compras enquanto ela rolava o feed no celular, passaram despercebidas. Eu me convencia de que ela só estava estressada, que casamentos têm fases ruins e que esse inverno emocional logo passaria. Mas o inverno se estendeu muito mais do que deveria. Lembro de como ela costumava tocar meu ombro quando passava por mim no corredor. Um gesto pequeno, mas que significava o mundo. Um dia, simplesmente parou. Nas noites de filme, quando eu estendia a mão para segurar a dela, ela recuava como se eu tivesse interrompido algo sagrado. Começamos a dormir em lados opostos da cama king size, separados por uma parede invisível de ressentimento não dito. Tentei de tudo. Convidei para jantares, sugeri viagens de fim de semana, até simples caminhadas pelo bairro só para conversar. Sempre havia uma desculpa pronta. Muito cansada do trabalho, muitas tarefas a resolver. Talvez no próximo fim de semana. Mas esse próximo fim de semana nunca chegava. As piadas internas que compartilhávamos desapareceram. Os olhares cúmplices em meio a multidões se extinguiram. Ela sorria mais para a tela do celular do que para mim. E o pior não foram as brigas. Foi quando elas pararam de existir. As pessoas acham que gritos e discussões significam que um relacionamento está em crise, mas é o silêncio que realmente mata. Viramos fantasmas assombrando a casa que havíamos construído juntos. O mesmo lugar onde já dançamos descalços na cozinha à meia-noite, com todas as janelas abertas. Depois vieram os sorrisos de deboche. Sutis no início, apenas revirar de olhos quando eu dizia algo que ela julgava bobo. Eu comentava alguma coisa e ela apertava os lábios, desviava o olhar como se eu fosse um parente incômodo em reunião de família. Isso doía mais do que qualquer insulto direto. O que ela não dizia falava alto demais. Eu senti o julgamento pairando no ar como fumaça, deixando claro que minha presença tinha se tornado um fardo do qual ela ainda não sabia como se livrar. Uma noite, depois de mais um dia andando em ovos, finalmente fiz a pergunta que vinha temendo. Mantive a voz calma, nada confrontativa. Emma, você está feliz conosco? Ela não respondeu de imediato.
Apenas me olhou com aqueles olhos cansados e disse: "Por que você faz perguntas quando já sabe a resposta?" Essa frase me atingiu como um soco. Balancei a cabeça, fui até a garagem e fiquei lá, encarando a parede por mais de 1 hora, sem saber como voltar para dentro. Foram centenas de momentos assim. Cada um pequeno, aparentemente insignificante para qualquer observador de fora. Mas, para mim, eram cortes de papel que lentamente me esgotavam. Passei a andar com os ombros curvados, a falar mais baixo, a rir menos. Eu já não vivia, apenas sobrevivia. Tinha me tornado o cara que pagava a hipoteca, colocava o lixo para fora às terças de manhã. Não era mais parceiro, nem amante. Apenas uma peça substituível mantendo a rotina da casa. E eu não sabia como ir embora, porque partir parecia admitir derrota. Como quebrar as promessas que fiz naquele altar há 7 anos, para o melhor ou para o pior, não é? Mas ninguém explica o que você deve fazer quando o pior não é traição ou abuso, mas sim uma apatia lenta e um desprezo constante. A decomposição gradual de tudo que você acreditava ser permanente. Então, a irmã de Emma, Vitória, veio morar conosco depois de seu divórcio conturbado, e tudo ficou 1000 vezes pior. Vitória era tudo que Emma já tinha sido um dia, mas em versão ampliada, barulhenta, dramática, completamente autocentrada. Não tinha dinheiro para o depósito de um novo lugar, não tinha móveis, nem qualquer prazo para sair. Mais importante ainda, tinha um talento para transformar toda a conversa em um palco para seu drama pessoal. Observei a personalidade de Emma mudar sempre que Vitória estava por perto. Mais risadas, conversas animadas, piadas internas que, propositalmente, me excluíam. De manhã, eu preparava café para Emma e para mim, mas, de alguma forma, Vitória sempre recebia o dela primeiro, com um chantilly e canela por cima. O meu chegava morno, um pequeno sinal de que eu tinha caído mais um degrau na escada das prioridades. Vitória tomou conta do meu escritório para seus projetos criativos e sessões de yoga. Suas roupas sujas cobriam o chão do nosso banheiro. Sua música ecoava pelas paredes até meia-noite. Os amigos dela apareciam sem avisar para degustações improvisadas de vinho na nossa sala de estar. Eu me sentia um estranho na minha própria casa, andando na ponta dos pés em meio à vida de outra pessoa, enquanto meu espaço desaparecia, pedaço por pedaço. Uma tarde, decidi surpreender Emma com comida do restaurante tailandês favorito dela. Passei o dia todo planejando isso, imaginando seu rosto iluminado, talvez até recebendo um sorriso genuíno pela primeira vez em semanas. Mas, quando cheguei, encontrei Vitória ensinando Emma a decorar cupcakes. As duas com flores no cabelo, rindo de uma comédia romântica que eu nunca tinha ouvido falar. Elas pararam quando entrei, me cumprimentaram com um aceno educado e logo voltaram ao momento delas. Comi meu pé de thai sozinho no balcão da cozinha, ouvindo a conversa fluir como se eu nem estivesse ali. Naquela noite, não consegui dormir. Andei de quarto em quarto procurando algum vestígio do lar que Emma e eu havíamos construído. Mas a casa refletia o que já tinha acontecido. Eu havia me tornado um figurante da minha própria vida, assistindo da lateral enquanto meu casamento se dissolvia diante dos meus olhos. Tudo chegou ao limite no churrasco da família de Emma, 3 meses depois. Os parentes dela nunca foram meus maiores fãs, mas me toleravam quando nosso casamento estava firme. Agora, eu sentia a indiferença deles como um peso físico. Peguei uma cerveja do isopor e tentei me misturar, mas a sensação de isolamento me acompanhava a cada passo. Vitória, já bêbada de vinho às 2 da tarde, me viu parado perto da churrasqueira e gritou: "Ei, Jake, não fique tão nervoso. Prometo que ninguém vai te morder." A mesa inteira caiu na gargalhada. Forcei um sorriso e tentei disfarçar puxando conversa. "Está tudo com um cheiro ótimo, Sr. Patterson", disse ao pai de Emma, que cuidava da grelha com sua expressão séria de sempre. Vitória bateu no banco ao lado dela. "Senta aqui, Jake. Vamos ter uma conversa de verdade." A maneira como ela disse de verdade fez meu estômago se revirar. Mas eu me sentei, tentando parecer confiante. Ela se inclinou para perto, o hálito cheirando a vinho, e sussurrou em um tom alto o suficiente para todos ouvirem:
Então, Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.